Oi, pessoal, eu tô aqui com a minha amiga, querida juíza Adriana Ramos de Mello, que vai falar com vocês sobre feminicídio. Ela é autora do livro Feminicídio e tem muito para contribuir com o Vamos Mulherar. Vamos falar hoje sobre feminicídio, que é a violência mais extrema contra as mulheres. Infelizmente, o Brasil ocupa a 5ª posição em assassinatos de mulheres, perdendo aí para países como El Salvador, como a Colômbia, a própria Rússia, né? A gente sabe que as mulheres brasileiras, elas morrem muito mais no contexto doméstico e familiar, né? Os homens acabam aí morrendo vítimas da violência urbana, enquanto as mulheres, infelizmente, morrem no âmbito doméstico e familiar. Grande parte dessas mulheres já sofreram vários episódios de violência anteriores ao feminicídio, à morte, né? A gente tem que lembrar que o feminicídio é um contínuo de terror que essa mulher sofre. É todo um processo de violência. Inicialmente com aquela violência verbal, a violência psicológica, com as humilhações, os xingamentos, as ameaças de morte ou mesmo de sofrer nova agressão. Depois essa violência ela vai aumentando para a violência física até chegar efetivamente à morte dessa mulher. E grande parte dessas mortes ocorrem aí num contexto, por exemplo, de machismo, né? A gente sabe que o ciúme, o sentimento de propriedade que muitos homens, infelizmente, ainda têm em relação às mulheres, acham que a mulher ainda pertence aí, é como se fosse um objeto, né? Onde ele é proprietário daquela mulher, daquele objeto que ele então acha dessa forma. E essas mulheres aí, muitas delas mesmo não se reconhecem como vítimas de violência, por exemplo, principalmente quando a mulher é vítima de violência psicológica. Às vezes ela não identifica isso como violência e esse é um grande perigo, porque ela não leva em conta, por exemplo, não acredita nas ameaças, ela não acredita que esse homem, pai dos seus filhos, possa efetivamente concretizar aquela ameaça. E infelizmente a gente tem visto recentemente vários casos de violência contra a mulher noticiados na imprensa e infelizmente de morte dessas mulheres. E são mortes evitáveis, porque se nós tivéssemos uma estrutura de atenção a essa mulher que trabalhasse, por exemplo, com a prevenção à violência, a gente com certeza evitaria muitas mortes de mulheres. A gente diz que são mortes anunciadas porque a gente, obviamente, com a Lei Maria da Penha, a gente tem um arcabouço de proteção e repressão à violência contra a mulher. Mas a questão da prevenção, a gente ainda, no Brasil, ainda tem muito por fazer. A gente sabe que as políticas públicas, por exemplo, de atenção às mulheres, recebem poucos recursos ou recebem pouca importância dos governantes. E isso vem fazendo com que o índice de mortes de mulheres tenha aumentado no Brasil. Ano passado, só no estado do Rio de Janeiro, a gente teve em torno de 400 mulheres mortas e mais de 600 sofreram tentativas de feminicídio. Quer dizer, a gente está falando de estado do Rio de Janeiro, mas se você levar em conta todo o país, no Brasil, a cada dia, por exemplo, morrem de 12 a 13 mulheres por dia. Isso representa uma mulher a cada 2 horas. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Então, é um fenômeno extremamente grave, que merecem a atenção aí dos governantes, não só no âmbito do município, né, das municipalidades, mas dos próprios governos do estado, do governo federal. Precisa se investir nos equipamentos de atenção psicossociais, nos centros de referência de atenção à mulher, nos CREAS, nos CRAS. Todos têm que ter uma qualificação, uma capacitação para identificar aquela situação de violência doméstica e atingir aquele ponto, aquela família, para que aquela mulher tenha condição, né, tenha a coragem de poder denunciar esse processo de violência e, consequentemente, evitar a sua morte. Então, por isso que eu digo que o feminicídio é uma morte evitável, né? Essa mulher poderia ter sido socorrida a tempo, ela poderia ter sido atendida a tempo e não foi. Então, é uma falência do Estado. Isso denota que
houve uma falha nesse atendimento. Então, é importante também que o próprio judiciário, né, se equipe, né, para que, por exemplo, os tribunais de júri, né, os juízes e juízas que atuam com essa temática da mulher tenham uma capacitação, tenham uma qualificação. A gente sabe que a perspectiva de gênero num processo criminal é fundamental, é muito importante que aquela mulher tenha da justiça a proteção imediata, que ela possa obter as medidas protetivas de urgência de forma imediata, que as denúncias criminais de violência doméstica ou de feminicídio saiam de forma célere, rápida, né? A gente sabe que uma justiça que tarda é uma justiça que falha. Lembrando que o sistema de justiça é a polícia que tem que funcionar bem estruturada, bem capacitada, com viaturas, né? A gente sabe que a falta de estrutura do sistema policial é muito grande no Brasil, o policial é pouco valorizado, principalmente o policial que trabalha à frente das delegacias de atendimento à mulher. Há pouco tempo atrás era até uma questão de punição interna, ir atuar numa delegacia de atendimento à mulher não era tão prestigiado assim dentro da carreira policial, né? Hoje isso está mudando. Hoje a gente vê delegadas super empenhadas na proteção da mulher, mas isso é algo recente. No âmbito do Ministério Público também, você vê cada vez mais promotoras e promotores engajados com a temática de gênero, núcleos de gênero sendo criados no Brasil afora, mas a gente sabe que essa não é a realidade ainda, por exemplo, do interior, né? Muitos interiores ainda não têm uma delegacia especializada, não tem uma promotoria de justiça especializada, não tem um juizado especializado. Então, o grande desafio hoje no Brasil é que esses mecanismos, né, todos de proteção e, obviamente, de repressão à violência, tem uma estrutura adequada para dar um atendimento rápido e célere a essa mulher que sofre, inicialmente com aquela violência considerada leve, né? Aquelas agressões mais leves, a violência psicológica que o Código Penal ainda não pune tão severamente, que se a gente conseguir atuar de forma efetiva, rápida, célere, a gente pode evitar um feminicídio no futuro. Então, toda essa junção de fatores, né? Uma polícia bem estruturada, um Ministério Público atuante, né? Uma defensoria pública de atendimento à mulher, que são os núcleos de atendimento à mulher, os NUDEMs, Brasil afora, bem estruturados, para que essa mulher tenha aí a sua assistência jurídica efetiva, plena, né? Tudo isso junto faz parte de um contexto, né, de uma proteção a essa mulher efetiva no Brasil. Agora, associado a isso, a gente precisa trabalhar com mecanismos de prevenção à violência. E prevenção à violência é sinônimo de educação. A gente precisa trabalhar com a educação. A gente precisa fortalecer as escolas para que dialoguem e discutam temas como direitos humanos, proteção às mulheres, a própria Lei Maria da Penha, né, nos currículos escolares, debater com os professores e professoras, com os pais. Todo esse contexto de prevenção à violência precisa também constar dos currículos escolares. Direitos humanos num sentido maior da palavra, direitos humanos das mulheres, direitos humanos das crianças e adolescentes, das pessoas em geral, da pessoa com deficiência, que a gente também fala pouco, né? Tudo isso precisa ser trabalhado no campo da educação, porque quando chega à justiça, o fato já foi consumado, a violência já foi concretizada e só nos resta o processo e efetivamente a sentença de condenação. E isso a gente não vai diminuir a violência apenas com isso. A diminuição da violência e, consequentemente, essas mortes de mulheres assassinadas nesse contexto doméstico, né, podem ser evitados se nós trabalharmos com todo um arcabouço de proteção que está previsto, por exemplo, no artigo 8º da Lei Maria da Penha, que diz ali que campanhas educativas, currículos escolares, temos que trabalhar tolerância, direitos humanos, igualdade de gênero. Isso tudo junto a gente trabalha com certeza, no futuro a gente vai conseguir diminuir o índice de violência contra a mulher no Brasil. É bem verdade que erradicar a violência é uma utopia. A violência é inerente à sociedade, infelizmente. Mas diminuir a morte de mulher nesse contexto doméstico e familiar é possível desde que todos, de forma integral, sociedade, poder público, né, as escolas, as famílias, todos juntos tenham o mesmo propósito, que é coibir
né, e prevenir a violência contra a mulher no Brasil.